E haverá um tempo, um dia, disse o profeta, o qual nem dia nem noite será. Em outras palavras, seria luz, mas seria nublado, veja, um dia nublado, mas no tempo da tarde haverá luz. Que belo quadro! Agora, quando o alvorecer rompeu neste dia nublado, isso quer dizer que haverá guerras e perturbações, e altos e baixos, e dispensações, e igrejas, e ismos, e tudo. Não será nem luz, nem trevas. Será um tempo no qual saberemos que existe um Deus e existe um Evangelho, mas simplesmente não conseguem ver através disto. Sabem o que quero dizer? Dirão, a Bíblia diz que fizeram isso lá no Pentecostes, fizeram isso na igreja primitiva, tiveram estes sinais e maravilhas, mas nossa igreja não ensina isso. Veja, é nublado, nem dia nem noite, mas ainda assim cremos em Jesus Cristo, cremos em sua segunda vinda e sabemos que ele vem. A Bíblia diz, nem dia nem noite será, não se poderia chamar isto de dia e não se poderia chamar isto de noite, mas, note, no tempo da tarde haverá luz, no tempo da tarde. Quando o povo oriental, este livro é um livro oriental, a Bíblia é. Quando a luz primeiramente raiou na igreja primitiva, em Éfeso, bem, recordamos e vimos o que aconteceu lá. A luz de Deus trazida por meio de Jesus Cristo, pelo primeiro derramamento do Espírito Santo. Isto deu luz ao mundo inteiro e escreveu a Bíblia, certo? Agora ele prometeu, no mundo ocidental, o sol se levanta no leste, no início da dispensação da graça. E agora o sol está se pondo no oeste, sobre o povo ocidental. Nós somos o povo ocidental. E ele prometeu que haveria um reavivamento e haveria luz no tempo da tarde. Aqui estamos. A luz está brilhando e as trevas não a compreenderam. É isto. Os homens amam mais as más obras do que as boas obras. Mas está para se pôr no horizonte além. E seja qual for a pequena luz que temos, agarre-se a ela. Veja, é o mesmo sol que se levantou lá sobre os judeus, que está se pondo aqui sobre os gentios. No decorrer de toda a era aqui, ao longo destes 2000 anos, eles tiveram isso e aquilo, e organizações e dispensações, e isto e aquilo. E as pessoas não sabem onde se encontram. Mas a Bíblia promete, Deus prometeu através do profeta que no tempo da tarde haveria luz. Haverá luz no tempo da tarde. Creio que estamos aqui. O sol está se pondo, a natureza toda está gemendo, clamando por aquele dia. Note, agora verificamos que o que eles tinham lá na primeira era da igreja, eles tinham uma estranha doutrina. No princípio, ela simplesmente tornou-se algumas obras. Ele disse, tu odeias as obras dos nicolaítas. Gostaria de saber quem foram os nicolaítas? Pesquisei isso na história repetidas vezes através dos melhores comentários que pude encontrar e ninguém consegue saber, a não ser que tenha sido uma doutrina começada por um homem, Nicolas, o qual devia ter sido um dos apóstolos que se desviou. Ele estabeleceu um credo para si ou algo assim e dali começaram os nicolaítas. Foram obras primeiro, e o que foi obras em Éfeso, na próxima era da igreja, tornou-se uma doutrina. E então entrou na idade das trevas da perseguição. Agora, aquela mesma doutrina nicolaíta que começou aqui na primeira igreja, depois das primeiras 3 ou 4 etapas de apóstolos, tornou-se uma obra. Começaram a pensar, bem, isto deve ser isto. Agora todos vocês sabem no que isto deu, e vocês, leitores da Bíblia. Agora, começou por volta de 600 anos depois de Cristo, ou 306, o que chamam de conversão de Constantino. Ele nunca se converteu. O sujeito que fizesse as coisas sujas que aquele homem fez não seria convertido. Isso mesmo. A única coisa que ele alguma vez fez, que havia alguma religião conectada de todos os modos, foi que ele colocou uma cruz na igreja de Santa Sofia. Não foi isso algo digno pelo qual ir para o céu? Muito bem,
Ele disse aos cristãos que se vencesse aquela guerra, tornar-se-ia cristão. E eles oraram, e ele saiu e venceu a guerra, ou venceu a batalha, e voltou e disse: bem, eu me unirei à igreja. Um tipo muito bonito do membro morno da igreja de hoje. Isso mesmo, colocou a cruz em cima da igreja. Após sua morte, ele teve 3 filhos, Constantino, Constâncio e Constantinopla, o que começou a formar o leste e oeste de Roma, e se dividiram. E ali, então, tornou-se o Império Otomano nessa época. E então eles, por volta da segunda etapa, ou terceira, quarta etapa dos apóstolos, e então logo começaram a contender entre si, e se dividiram, um pequeno ismo. Todos, tome uma igreja. Lá, quando aquela igreja metodista wesleyana esteve no poder, ela foi poder quando João Wesley esteve aqui. A luterana foi em seu dia, e cada uma, mas basta o fundador morrer e então se desviam. Quando o Senhor primeiramente apareceu lá, quando quiseram que eu começasse a fazer uma organização disto, assim por diante, eu vim até aqui e vi onde Dwight Moody, um grande fundador, o Instituto Bíblico Moody. E pensei, se Dwight Moody pudesse olhar para este Instituto Bíblico, o que aquele homem apoiou e o que fazem agora. Bem, eu disse, vejam aqui, vejam, que seria se Wesley, Calvino, Knox, Finney, Sankey ou Finney, qualquer um deles pudesse se levantar hoje e ver em que condição sua igreja está. Oh, que coisa! Veja, a primeira etapa, quando o homem se encontra ali, ele mantém a verdade. Olhe para o Dr. Dowie na cidade de Sião. Ora, hoje riem diante da cura divina quando a cidade foi baseada nisto. Mas quando Dowie morreu, então se levantaram o que? Blake, John Lake e todos eles. Então logo ela se enredou até que as Assembleias de Deus entraram em um monte de formais e tudo mais, e a igreja está acabada e apostatada, e em uma horrível condição. Portanto, eu descobri isto. A Bíblia diz, Davi serviu bem ao Senhor em sua geração. Portanto, eu disse, Senhor, não quero nenhuma organização, deixa-me servir-te de todo o coração, enquanto eu estou aqui vivendo. Isso mesmo. Em seguida, tu terás um outro homem quando eu tiver partido. Tu terás alguém que tome seu lugar. Isso é tudo. Não tente edificar sobre algum outro. Não se pode fazer uma fogueira no mesmo lugar. Israel tinha de continuar peregrinando. Quando paravam, apostatavam. Eles tinham de continuar movendo todas as noites. Faziam uma nova fogueira cada noite. Apenas continuavam avançando. E isso é o que temos de fazer. O que Lutero teve foi ótimo. Isso foi para o dia de Lutero. O que Wesley teve foi ótimo. Esse foi o dia de Wesley. O que os da santidade tiveram, isso foi ótimo. Esse foi o dia deles. Estamos vivendo em um outro dia. Agora nós estamos avançando, e se houver um dia depois de nós, virá do mesmo modo. Mas caminhemos na luz enquanto a luz está aqui agora.